Você já parou para se perguntar por que Marc Marquez cai tanto na MotoGP? Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Não é de hoje, mas Marc Marquez sempre cai bastante. Só que na temporada 2023, isso tá ficando um pouco mais chamativo. No Grande Prêmio da Alemanha, ele conseguiu sofrer 3 tombos no intervalo ali de pouco mais de 20 minutos durante a classificação em Sachsenring. Para piorar, ele sofreu mais uma queda no domingo. Foi uma queda forte, ele teve uma fratura num dedo da mão esquerda, tá também com o tornozelo bem inchado. Se você acompanha o Marc Marquez nas redes sociais, você já deve ter visto a imagem dele fazendo o tratamento, porque piloto de moto não basta se lesionar, eles gostam de compartilhar a lesão com a gente. E aí a gente sempre acaba vendo uma imagem que a gente nem gostaria tanto assim de ver, mas tudo bem, ela tá lá, ele mostrou o tornozelo bem inchado, e aí esse último acidente resultou na desistência dele de correr. Ele se reuniu ali com a equipe dele, depois chamou a cúpula da Honda e decidiu que não ia correr na Alemanha. Ele disse que ele não se sentia preparado para a corrida. A gente sabe que existem duas situações diferentes. O Marc Marquez, desde 2020, ele tá mergulhado num tremendo inferno astral. Ele teve uma fratura no braço direito, que foi num acidente lá na Espanha. Aí fez uma bobagem, né? Ele tentou acelerar esse retorno depois de uma cirurgia. Ele ainda estava no hospital quando ele começou a fazer flexão, foi uma loucura completa. E aí esse esforço todo, apesar dele não ter conseguido correr, né, quando ele pretendia correr, que era na corrida imediatamente após, uma semana depois da lesão, ele acabou desistindo por causa das dores e tudo mais, mas ele continuou se esforçando para correr na etapa que viria depois. E aí esse esforço resultou no quê? Danificou a placa de titânio que os médicos tinham colocado, o que o levou para uma segunda cirurgia. Essa segunda cirurgia tampouco deu certo. No final daquele ano ele teve que fazer uma terceira operação, aí com uma nova equipe médica. Os médicos encontraram uma infecção, ele teve que passar um tempão tomando antibiótico e nem isso resolveu. Na metade do ano passado ele decidiu se afastar da MotoGP para passar por uma quarta cirurgia. Essa quarta cirurgia foi feita lá nos Estados Unidos, né, numa clínica super conceituada, e aí parece ter dado certo. Então o Marc Marquez veio para esse ano fisicamente mais preparado, porque ele efetivamente conseguiu fazer a pré-temporada, ele conseguiu treinar como deveria, né, para sustentar uma MotoGP, para segurar uma MotoGP, e aí tava todo mundo naquela dúvida, será que esse Marc Marquez, depois de 4 cirurgias, ainda é o Marc Marquez de antes? A gente ainda não sabe, né, essa dúvida permanece. Mas tem um porém, nesse meio tempo, a Honda sofreu bastante, porque o grande trunfo da Honda para ter resultados na MotoGP, para ser competitiva na MotoGP, sempre foi o Marc Marquez. O Marc Marquez conquistou todos os 6 títulos dele na classe rainha correndo com a Honda. E a Honda se orgulhava de dizer que assim, eu não preciso ter a melhor moto do mundo, porque eu tenho o melhor piloto do mundo, então ele dá um jeito. E é verdade, ele dava um jeito. Foi tentando dar um jeito que ele caiu lá na Espanha. Só que existe um limite, né? Você não consegue dar um jeito em tudo, como ele não consegue dar um jeito nessa RC213V atual. Se você assistiu o documentário do Marc Marquez, né, que é o All In, você deve ter visto que tem lá um momento em que ele deixa na cara que ele se reuniu com a Honda para, né, dizer para eles, frente a frente, olha só, eu fiz 4 cirurgias para voltar, eu fiz 4 cirurgias, passei por tudo isso para estar aqui inteiro, e você, fez o quê? Que moto você vai me dar? E o fato é que a Honda não deu uma moto para ele que seja capaz de brigar pelo campeonato. Só que a gente tá falando de um cara que tá acostumado a vencer, que tá acostumado a brigar pela vitória, que tá acostumado a tentar compensar aqui e ali o que a moto tem de deficiência. Só que não dá para fazer isso agora. O Marc Marquez cai bastante? O Marc Marquez cai bastante, mas a Honda cai bastante. Falei disso no vídeo da semana passada. A estatística de quedas da Honda é muito alta, a média de quedas por piloto. É claro que a Ducati, em números absolutos, tem mais tombos, mas ela também tem mais piloto. Então é normal que eles caiam mais, porque, né, se a gente desconsiderar substitutos e eventuais convidados, a gente está falando de 8 pilotos contra 4 pilotos. Então é normal que a Ducati registre mais tombos, mas a média da Honda é maior, porque os pilotos da Honda caem muito. E se a gente olhar para a Alemanha, dos 4 pilotos da Honda, né, contando a Honda HRC, a Repsol Honda e a LCR, a gente vai perceber que metade desses pilotos sequer foram para a Alemanha porque eles estavam machucados. O Alex Rins está internado no hospital esperando que a perna dele desinche para ele poder passar por uma cirurgia por conta de uma fratura que ele sofreu no GP da Itália. O Joan Mir também não foi porque ele está com uma lesão na mão, também em consequência de uma queda
na Itália. Se a gente olhar para a sexta-feira da Alemanha, a gente teve um momento ali que o Marques evitou um tombo, e aí ele não se controlou e mostrou o dedo do meio para a moto, porque ele tá absolutamente transtornado com aquela moto. E aí a gente tem que olhar toda a condição. O Marc Marquez sempre foi um piloto que cai muito. Sempre foi. Isso não é de hoje. Ele sempre foi assim. Porque no entender do Marc Marquez, os treinos estão lá para ele encontrar o limite. E como é que você encontra o limite? Roçando nele. E na hora que você encontra o limite e ele te derruba, você sabe, isso aqui eu não posso fazer porque vai me derrubar. E ele sempre foi esse cara. Ele sempre foi o cara de fazer isso. Só que a diferença agora, e essa diferença é apontada por todos os pilotos da Honda, essa RC 213V 2023 não dá aviso. Ela te joga pro alto do nada. Você não tem muito como controlar, você não tem como esperar. O Takaki Nakagami foi testemunha ocular, né, do acidente que derrubou o Marc Marquez no warm-up de domingo. E ele apontou que ele não viu o Marc Marquez fazer nada de errado. Ele não fez nada de diferente. Ele tava ali, certo, fazendo o que tinha que fazer. E mesmo assim ele foi arremessado da moto. E é sempre assim, arremessado da moto, cai de cabeça, né, sofre um rolamento e tudo mais. Então acaba totalmente dolorido. Então, de novo, ele sempre foi um piloto que caiu muito. Mas se você combinar essa característica do Marc Marquez com a característica da Honda atual, daí a situação fica muito complicada, porque é um piloto que não tá tendo um aviso de que vai cair, é um piloto que está sendo arremessado para os ares, e a estatística de pilotos machucados da Honda na temporada mostra que não é um problema do Marc Marquez. É claro que fica mais evidente quando é o Marc Marquez caindo. A gente tá falando de um cara que é 6 vezes campeão mundial, de um cara que para muita gente é o melhor piloto que já subiu em cima de uma moto no mundo. Mas não é um problema só dele, é um problema também da Honda. O Nakagami disse nessas declarações pós-corrida que eles precisam de uma moto segura. É óbvio que a gente sabe, a gente tá falando de corrida de moto, nunca vai ser seguro, claro que não. Mas alguns limites têm que existir, né? Eles têm que ter uma possibilidade de esperar que aquilo vai acontecer. Eles têm que pelo menos poder prever que assim, se eu fizer tal coisa, ela vai me derrubar. E não é isso que acontece com essa Honda. Ela simplesmente derruba todo mundo. Então, além dela derrubar todo mundo, ela não é competitiva bastante. Então você tem um piloto que tá lutando contra a falta de competitividade de uma moto, tentando compensar no braço aquilo que ela não faz por si só, ela não consegue ser competitiva por si só, então ele tá ali tentando reparar isso, que foi uma coisa que ele sempre fez, tá? Se a gente olhar desses 6 títulos do Marques na MotoGP, ele não teve em 6 temporadas a melhor moto do pedaço. Ele não teve. Ele fez dessa moto a melhor moto do pedaço. Se em algum momento ele teve a melhor moto do grid, foi lá em 2014 que ele engatou uma série de vitórias, mas ele nunca teve a melhor moto. Ele fez dela a melhor moto. E aí ele tá lutando contra esse jejum enorme, aí tem mais de um ano que ele não vence uma corrida. A gente tá falando de um circuito que ele sempre dominou, o Marc Marquez sempre gostou de curvas pra esquerda, Sachsenring sempre foi território dele, e de repente ele se vê ali, naquela condição de não poder fazer nada. Ele não pode correr, ele não pode fazer nada, ele não pode ser competitivo, ele não tem a mínima chance. Então ele tava lutando contra isso, aí junta a fome e a vontade de comer, né? Porque ele tá faminto por uma vitória, tá desesperado para tentar compensar as deficiências da moto e tem nas mãos uma moto imprevisível. A consequência disso tudo é uma série de tombos, é uma série de lesões. Ele já quebrou a mão direita no começo desse ano, agora tem uma lesão na mão esquerda, então tá um ano muito sofrido. Tem uma questão Marc Marquez, mas tem também uma questão Honda. E aí a combinação desses dois vira um problema. Me conta aí se você concorda comigo e a gente se vê na semana que vem. Valeu!